Oi gente, como vocês já sabem, meu casamento vai ser ao ar livre no campo. E conversando com a minha cerimonialista e também algumas situações que eu já presenciei de outras noivas, a gente anotou 6 dicas para você que também sonha em casar ao ar livre. A primeira dica, gente, é o local. Então a gente precisa estar analisando certinho o lugar. No meu caso, vai ser só cerimônia ao ar livre. A festa mesmo vai ser num salão. Então, analisando assim pela cerimônia, a gente precisa sempre ter em conta a quantidade dos convidados e não ficar um ambiente muito apertado. Às vezes a gente aluga chácaras e o ambiente fica bem apertadinho e enfiar aquela quantidade, uma quantidade grande de convidados num espaço bem pequeno, fica um pouco desconfortável para você, noiva, e também para os convidados. Gente, a posição do sol também é muito importante. Como a gente vai ficar entre meia hora, 1 hora durante a cerimônia lá parado, é bem chato a gente ficar com aquele sol na nossa cabeça ou bem no rosto, é bem desconfortável. Então é muito interessante você saber certinho qual a posição do sol, né, naquela determinada hora da cerimônia. E também, gente, como os casamentos que são no campo costumam ser em fazenda, chácara, algum sítio, a gente precisa prestar atenção em alguns lugares que podem ser perigosos para algumas crianças do casamento. Porque, gente, criança não é fácil, sempre precisa ficar de olho. Eu já tive casos de noivas que, assim, ó, por 1 segundo deixou de olhar o seu filho e tinha uma piscina pertinho da onde estava sendo a cerimônia e simplesmente a criança caiu na piscina. Então você imagina o desespero, teve que interromper a cerimônia, foi uma coisa muito chata e por isso às vezes a gente precisa estar analisando esses detalhes no local. No caso do lugar do meu casamento, tem um lago na cerimônia, depois eu vou estar mostrando o lugar certinho para vocês conhecerem. Mas eu já fiquei bem assim. Como a gente já viu essas situações, parece que é mentira, mas a gente já presenciou essas situações. Então eu deixei alguns responsáveis para ficar de olho nas crianças, para não ter esse risco de cair no lago, né, gente? Pelo amor de Deus, só me falta. Gente, a dica 2 seria o plano B. Parece meio óbvio, mas a gente precisa ter um plano B com aquela empolgação das noivas, de ansiedade, de imaginar que tudo vai ser lindo. A gente precisa ser um pouco realista e sempre ter um plano B. Eu já tive algumas clientes noivas que não teve uma boa assessoria. Ela não tinha também observado se no lugar tinha um lugar fechado para conseguir acomodar os convidados na hora da cerimônia, para fazer a cerimônia no lugar fechado. E esse dia foi bem complicado, gente, porque eu lembro direitinho, foi em horário de verão e teve aquelas tempestades, então o céu ficou todo preto, caiu uma tempestade, acabou a força, nossa, foi muito complicado e parece que não vai acontecer com a gente, mas sempre a gente precisa ter um plano B. A terceira dica vai para a data do casamento. Gente, parece que não, mas a data do casamento também é muito importante. Vamos supor, se a gente marca a data do casamento entre dezembro e janeiro, gente, é uma época de muita chuva. Se não me engano, eu já fiz, eu acho que umas 4 noivas que casaram ao ar livre em dezembro. Eu acho que 3 choveram no dia do casamento. Então é uma porcentagem muito alta e é bem arriscado. Então, no caso, se você sempre sonhou casar ao ar livre, pense bem na data do seu casamento. A quarta dica é decoração. A maioria das noivas que escolhem casar de dia tende a querer um casamento mais com ar de simplicidade. Então, gente, na decoração, o menos é mais. Se você escolher um lugar bem bonito, que já tem uma paisagem bem bonita, com muitas árvores, com bastante verde, o lugar por si só já é maravilhoso. Então não precisa ficar enfeitando muito, só algumas pétalas no chão. Isso é claro que vai do seu estilo e do seu decorador. Mas só de colocar algumas pétalas no chão, algumas florzinhas de campo, vai dar um visual incrível e as fotos vão ficar maravilhosas. A quinta dica é economia. Casar no campo é mais barato mesmo? Os casamentos de dia têm essa pegada mais de simplicidade, mais rústica. Então a gente consegue também economizar nessa parte de faça você mesma. Porém, gente, dependendo do gosto, algumas coisas também podem encarecer. Por exemplo, se
Se você planejou aquela cerimônia com aquelas cadeiras de madeirinha, como eu tinha programado, aquelas cadeirinhas de madeira, eu vou colocar aí uma foto pra vocês terem noção do que eu tô falando. Isso já é mais um custo bom na decoração. Se não me engano, essa cadeira fica em torno de 8 a 9 reais. Então multiplica aí essa cadeira com o número de convidados. Já é um gasto bem grande comparando com a igreja, que já tem um lugar para as pessoas sentarem. E aí são alguns detalhes que também vão encarecendo na cerimônia, que às vezes, dependendo do que você escolher, é vantajoso você escolher a igreja ao invés de casar no campo. Porque mulher é um bicho que não consegue se contentar com pouco. A gente fica olhando milhões de coisas na internet, fica dando print no celular, para depois gastar rios de dinheiro com o casamento. Agora, a sexta e a última dica. Não sei se vocês pararam para pensar em quem vai fazer a bênção na hora da cerimônia. Eu e o meu noivo, a gente é católico e a gente teve uns probleminhas um pouco com a igreja católica, porque aqui na minha cidade, São João da Boa Vista, eles não são liberados para fazer a cerimônia ao ar livre. Então foi bem complicado, porque a gente queria ter essa bênção do padre mesmo, da igreja católica. Conversamos com alguns padres e o bispo, na verdade, não libera os padres para fazer esse tipo de casamento fora da igreja ou fora de uma capela. Como realmente eu queria que fosse um padre mesmo para representar a igreja católica, a gente decidiu casar um dia antes na igreja, para valer mesmo e ficar registrado que a gente casou pela igreja católica. Eu pedi para um padre, para ele pelo menos dar uma bênção no dia da cerimônia. Não sei na cidade de vocês se acontece a mesma coisa. No caso, daria certo se eu contratasse alguém fora da minha cidade, fora da minha região, na verdade, porque aí iria ficar um pouquinho mais caro para mim, porque eu cheguei a fazer um orçamento, eles cobram na faixa de R$1.000, R$1.500 para vir, para se deslocar, e aí ficou um pouco fora do meu orçamento e não foi viável para mim. Então é isso, meus amores, eu espero que eu tenha ajudado as noivinhas por aí, com essas dicas que são bem importantes, pelo menos para mim, na hora da escolha, se você vai casar ao ar livre ou na igreja. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa série do meu casamento, que eu tô passando pra vocês os detalhes. Vem muito vídeo por aí, muito legal, que vocês não podem perder. Então não se esqueça de se inscrever e dar um joinha pra ajudar na divulgação. Um beijo, até o próximo vídeo.